mais saúde. E para fazer escolhas melhores, o primeiro passo é ter consciência do que faz bem ou mal para o seu corpo. O problema na alimentação, e o que se reflete na dificuldade de emagrecer, é que as pessoas pensam no corpo como uma conta bancária e fazem restrições alimentares que não são sustentáveis. Você já deve ter visto dietas contando calorias. Pois bem, esse é o maior engano que existe. Nosso corpo não funciona com matemáticas de calorias ingeridas menos calorias gastas. Nosso corpo é um sistema biológico complexo, adaptativo e precisa ser entendido através de estudos fisiológicos e bioquímicos e não contábeis. Outras pessoas entendem que não basta contar calorias e fazerem um esforço muito grande para reduzir drasticamente a gordura corporal, fazendo longas horas de exercício da forma errada, gerando um estresse fisiológico enorme que causa repercussões altamente negativas, piores do que se não tivesse feito nada. É isso que leva à clássica frase que você já deve ter ouvido de alguém: eu já tentei de tudo e não deu certo. Eu até emagreci, mas não consigo nem manter a forma, voltei a engordar. Eu sempre fui gordinho e isso não vai mudar. Ou lá vem mais uma restrição de não poder comer nada e passar fome. A maior causa de qualquer acúmulo de gordura e de todas as doenças, desde uma simples dor de cabeça até a doença mais severa, é o aumento da inflamação crônica do corpo. E o que mais aumenta a inflamação é a ingestão de alimentos inflamatórios. A segunda causa é o estresse. Existem dois tipos de alimentos que causam inflamação: aqueles que provocam o aumento da produção de insulina e aqueles que contêm substâncias químicas em sua composição. Para você entender melhor os efeitos venenosos desses alimentos inflamatórios, é preciso abordar os conceitos da nutrigenética, que é a maneira como nossos genes reagem à ingesta de qualquer alimento. Em primeiro lugar, a ciência afirma que os nossos genes têm milhões de anos. Alguns estudos demonstram que mais de 95% dos nossos genes são semelhantes ao dos chimpanzés. Isso não quer dizer que somos descendentes dos macacos, mas sim que temos a mesma origem semelhante na escala filogenética. E se nossos genes são semelhantes, significa que são muito, muito antigos. Algo em torno de, no mínimo, 3 a 4 milhões de anos. A ciência não tem dúvida que somos descendentes diretos do Australopithecus, que viveu há 3 milhões de anos. Durante os muitos milhões de anos antes do Australopithecus, e nesses 3 milhões de anos seguintes, nossos genes se adaptaram aos alimentos fornecidos. Dizendo de outra maneira, a nutrigenética afirma que os nossos genes reconhecem alguns produtos como alimentos, já que convive com eles por milhões de anos, e outros, mais recentes, não são considerados alimentos, e nossos genes reagem contra eles como se fossem toxinas. E para facilitar esse entendimento, eu quero fazer uma analogia da evolução da espécie humana como se passasse apenas um ano. Há 3 milhões de anos atrás, era o dia 1º de janeiro. Lá surgiu o Australopithecus. Ele se alimentava com caça, pesca e coleta. A coleta era folhas, frutos e raízes selvagens que encontrava no meio da mata. E ele comeu caça, pesca e coleta de alimentos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Até o dia 30 de dezembro, essa era a alimentação de nossos ancestrais. Ou seja, 2.990.000 anos levaram até o dia 30 de dezembro. Definitivamente, nosso organismo compreende que caça, pesca e coleta são alimentos saudáveis. No último dia do nosso ano hipotético, no dia 31 de dezembro, às 13 horas, ou 1 hora da tarde, apareceu a agricultura. Isso mesmo, a plantação de grãos surgiu há apenas 10.000 anos atrás. Os estudiosos questionam se os nossos genes já reconhecem os grãos como alimento saudável ou ele ainda está no processo de adaptação para reconhecer os grãos
como alimento. Mas continuamos nosso ano. Durante 10.000 anos, o homem continuou comendo caça, pesca e coleta, mas fez dos grãos o principal alimento para muitos povos. Chegamos então no dia 31 de dezembro, às 21 horas, 9 horas da noite. Faltando 3 horas para terminar o ano, entrou o açúcar. É absolutamente certo que não deu tempo ainda para o nosso corpo reconhecê-lo como alimento. Até porque, se você prestar atenção, o açúcar não tem nenhum nutriente. Então, se não tem nutriente, o nosso código genético não vai reconhecer como alimento. Faltando 18 segundos para meia-noite, entrou na dieta do homem as farinhas refinadas, matéria-prima dos piores tipos de carboidratos. Mas continuando ainda, faltando apenas 8 segundos para meia-noite, apareceram os refrigerantes. E faltando 4 segundos para meia-noite, apareceram os produtos químicos alimentícios. Os conservantes, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, realçadores de sabor e um monte de química que a indústria alimentícia coloca nos alimentos, não só para dar sabor, mas para ficarmos viciados. E esses venenos estão presentes na alimentação de todos, mas em excesso preocupante nos alimentos infantis, nos salgadinhos, balas, bolos e doces. Você entendeu a analogia que fiz e concordará com o cientista de que nossos genes não tiveram ainda tempo para se adaptarem a essa alimentação cheia de carboidratos e substâncias químicas. Talvez até essa adaptação possa ocorrer daqui a alguns milhões de anos, mas não estaremos aqui para saber. É importante que você entenda que todos os carboidratos, sejam os bons, sejam os ruins, são transformados em glicose e estimulam o pâncreas a produzir insulina, que tem a função de colocar a glicose para dentro das células. Quando comemos carboidratos além da necessidade das células, o pâncreas aumenta muito a produção de insulina para estimular o fígado a transformar a glicose excedente em gordura, que são os triglicerídeos. Mas o pior é que esse excesso de insulina, acima de 3 no sangue, provoca um aumento da inflamação do corpo. E essa inflamação crônica irá favorecer e piorar todas as doenças que existem. Eu não estou aqui propondo uma mudança radical de uma hora para outra. Eu estou propondo que você seja racional e pergunte-se antes de comer qualquer coisa: o que essa comida vai causar no meu organismo? Eu quero essa consequência no meu corpo?